Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Então eu falei para vocês terminarem de ver aquele vídeo e assistirem isso, né? Então na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo de possibilidades e probabilidades, tá bom? Então a gente vai fazer os exercícios que faltam, que é o desafio e o teste que eu deixei a número 1 para vocês fazerem em casa na aula retrasada, né? Na aula passada, na verdade, para hoje. E a gente vai corrigir ele, a gente vai fazer o teste 2 e só, né? E daí vai acabar o capítulo. Aí eu vou deixar umas tarefas para vocês fazerem em casa e a gente corrige amanhã, tá bom? Então vamos lá, para a página 403, ali na parte desafio. Vamos ler ali o que ele tá falando? Ó, numa gincana na escola, cada equipe deveria apresentar uma coreografia com porta-bandeira e mestre-sala, tal como em um desfile de carnaval. Cada equipe só poderia apresentar um único casal, e as 3 primeiras colocadas marcariam pontos. As equipes vencedoras foram Turma do Barulho, As Poderosas e Os E-Terríveis, não necessariamente nessa ordem. Os nomes das portas-bandeiras eram Anelisa, Beatriz e Cristiane. Considere as afirmações. A equipe de Anelisa é As Poderosas. A equipe de Beatriz não ficou em terceiro lugar. A equipe Os E-Terríveis não foi a vice-campeã. A vice-campeã não foi a escola de Beatriz. Cristiane não é porta-bandeira da Turma do Barulho. Com essas informações, descubra o nome de cada porta-bandeira, sua equipe e a colocação nessa gincana. Bom, então a gente vai ter que ler e a gente vai ter que descobrir. Eu acho mais fácil a gente fazer uma tabela. Lembra quando a gente fez aquele exercício de casa que falava sobre a pizza, quem comeu a pizza, o suco e a sobremesa? O suco não, a bebida e a sobremesa? Tinha uma tabelinha, não tinha? E eu acho mais fácil a gente construir uma tabela. Então vamos fazer uma tabela aqui. Ó, então o que ele quer saber? Ó, descubra o nome de cada porta-bandeira. Então a nossa primeira coluna pode ser porta-bandeira. Acho que ficou muito grande essa palavra porta-bandeira, né? Vou escrever só... Vou colocar um nome, tá, gente? Que daí é o nome da porta-bandeira. Vocês vão saber quem que é, tá? Então, o nome. O segundo que ele quer saber é a equipe. Então, equipe. E a terceira coisa que ele quer saber é a colocação que ficou essa equipe. Então, vamos colocar aqui colocação. São 3 equipes, não são? Então, a gente vai colocar 3 linhas para essa coluna aqui, tá? Pra gente escrever. Bom, a gente sabe o nome das porta-bandeira, não sabe? Ó, ele fala que o nome delas são Anelisa, Beatriz e Cristiane. Então, eu já vou colocar o nome delas aqui, ó. Anelisa, Beatriz e Cristiane. Que daí vai ficar mais fácil para eu montar minha tabela, tá bom? Então, agora vamos aos fatos, ó. A equipe de Anelisa é As Poderosas. Então, Anelisa, a equipe dela vai ser As Poderosas. Beleza? A equipe de Beatriz não ficou em terceiro lugar. Então, ó, a Beatriz, a colocação não foi em primeiro lugar. Então, a gente pode colocar bem de fraquinho aqui, ó, que vai ser primeiro ou segundo lugar, né? A equipe dela, porque não ficou em terceiro lugar. A equipe Os E-Terríveis não foi vice-campeã, tá? Então, eu já sei que essa Os E-Terríveis não foi vice-campeão. Vice-campeã é o segundo lugar, tá? Então, não, Os E-Terríveis não ficou em segundo lugar. A vice-campeã, então quem ficou em segundo lugar, não foi a escola de Beatriz. Então, a escola de Beatriz, que é essa aqui, ó, não ficou em segundo lugar. Lembra que a gente viu que ela ou era primeiro ou era segundo? Tá falando que não ficou em segundo. Então, só pode ter ficado em primeiro lugar, né? Então, primeiro lugar foi a escola de Beatriz. Beleza? A vice-campeã não foi a escola de Beatriz. Foi o que a gente acabou de fazer ali.
Cristiane não é porta-bandeira da Turma do Barulho. Então, a Turma do Barulho não é essa. Então, só pode ser essa, né? Porque aqui eu já sei que é as Poderosas. Então, aqui vai ser Turma do Barulho. Se aqui é as Poderosas e aqui é a Turma do Barulho, aqui é o que sobrou, que é as E Terríveis, né? É isso? É. E Terríveis. Beleza? Agora falta a gente saber a colocação das Poderosas e desses E Terríveis. Então a gente vai começar a ler de novo, porque agora, como a gente já tem informações aqui preenchidas, vai ficar mais fácil da gente encaixar o que falta, tá bom? Então, ó, a equipe de Annelisa é as Poderosas, a equipe de Beatriz não ficou em terceiro lugar. Então a gente já sabe que ficou em primeiro lugar ela ali, né? A equipe Os E Terríveis não foi vice-campeã. Então, vice-campeã é em segundo lugar. Se eles não ficarem em segundo lugar, só pode ter ficado em terceiro, né? Então, aqui ficou em terceiro lugar. E aí, as das Poderosas ficaram, então, em segundo lugar. Foram as vice-campeãs. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente faz, tá? Um exercício desse tipo, tá bom? A gente faz uma tabelinha para ficar mais fácil. A gente coloca as informações que a gente tem, né? Algumas informações na hora parecem meio difíceis de colocar. Então a gente continua, depois a gente volta para elas, para encaixar elas melhores, tá? E assim a gente monta a nossa tabelinha. Então a gente descobriu que Annelisa é da equipe As Poderosas, que ficou em segundo lugar. É isso que ele pergunta, né? Quais informações descobre o nome de cada porta-bandeira, sua equipe e colocação. Então, ó, a equipe de Beatriz, que é a Turma do Barulho, ficou em primeiro lugar. E a equipe de Cristiana é a E Terríveis e ficou em terceiro lugar. Certo? Muito bem. Agora, vamos fazer o teste. Vocês já fizeram a número 1, então eu vou corrigir com vocês. E vamos fazer juntos a número 2. A número 1 fala assim, ó. Letícia tem 11 pares de meias, algumas coloridas e outras brancas. Sabe-se que a probabilidade de ela retirar de sua gaveta um par de meias coloridas é 6 em 11. A probabilidade de ela retirar em uma única tentativa um par de meias brancas é de quanto? Então vamos pensar, ó. Ela tem 11 pares de meias. Então, se eu fizesse o espaço amostral, ele teria 11, né? Porque ela tem 11 pares de meias. Algumas são coloridas e outras são brancas. A chance dela tirar da gaveta uma meia colorida é de 6 em 11. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem 6 meias coloridas. Então, ela tem 6 meias coloridas. Se ela tem 6 meias coloridas, quantas meias brancas ela tem? É só eu fazer 11 menos 6, que vai dar 5. Então, não esqueci o nome da menina, Letícia. Então, a Letícia, ela tem 6 meias brancas. 5 meias brancas, né? Ela tem 6 meias coloridas e 5 meias brancas. Aí, a pergunta que ele faz pra gente é: a probabilidade de ela retirar em uma única tentativa um par de meia branca é quantas? Então, ó, a gente faz assim, ó. A probabilidade de A é igual à probabilidade de N ao número de A dividido pelo número de S. Lembra que a gente fez assim? Em casa vocês não precisavam ter feito desse jeito, porque vocês ainda não tinham aprendido. Mas agora já aprendemos, então eu vou fazer assim aqui. Então, a probabilidade do evento A acontecer é o número de quantidades do evento A dividido pelo número de quantidades do meu espaço amostral. Então, qual que é a probabilidade desse evento A acontecer? O evento A é ela tirar uma meia branca, não é? Um par de meia brancas. Então, quantas meias brancas tem? Qual é o número dessa probabilidade? Não são 5 meias brancas? Então, são 5. E qual que é o número de casos no evento? Então, tem 6 meias coloridas e 5 meias brancas. Então, ela tem 11, não é? MS.
no espaço amostral. Então, a probabilidade dela tirar uma meia branca no meio de todas as meias dela é de 5 em 11, tá? E a letra D. Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer o número 2 do teste. Então, viram a página de vocês e vamos lá para o número 2. Vou fazer aqui. O número 2, ele fala assim, ó. A figura a seguir mostra um esquema que representa uma balança equilibrada com bolinhas e tijolos. Então, ó, ele tem as bolinhas. Então, ó, vamos pensar aqui. Ele tem a balança aqui. Vamos ver se eu sei desenhar a balança. Ele tem a balança aqui. Tá? E aí, ele tem 10 bolinhas aqui, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 bolinhas ali. E aqui ele tem 2 tijolos. E cada um dos tijolos com 2 bolinhas em cima. É assim que tá a balança dele. Ó, o número 53.432.655 foi representado em 8 placas. Cada uma contendo em algarismo conforme a figura a seguir. Então, ele tem lá embaixo o número 53.432.655. Esses números, eles são dispostos em placas, tá? Então, ó, são assim. Beleza? Aí ele fala, escolhe-se ao acaso uma das 8 placas. Qual a probabilidade de que a placa escolhida contenha o algarismo que representa o número de bolinhas necessárias para equilibrar em um esquema similar ao da figura um tijolo? Ele está perguntando assim, ele vai tirar ao acaso uma dessas placas. Qual que é a probabilidade dessa placa que eu tirar ser o número que representa esse tijolo aqui, ó, que ele fala. Qual a probabilidade que a placa escolhida contenha o algarismo que represente o número de bolinhas necessárias para equilibrar, tá? Primeiro, a gente tem que saber quantas bolinhas equivalem a um tijolo. Vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 10 bolinhas, aqui eu tenho 4, não é? Quantas bolinhas falta aqui? Se eu tirar esses tijolos, quantas bolinhas mais eu ia ter que pôr aqui para ficar igual ali? Então, se eu tenho 10 bolinhas ali e aqui eu tenho 4, então tá faltando 6 bolinhas. Se eu tirar esses 2 tijolos, eu preciso colocar 6 bolinhas aqui para que minha balança fique em equilíbrio, tá? Só que eu tenho 2 tijolos no lugar. Então, que número que representa esses tijolos? Ele não tá no lugar de 6 bolinhas? Então, eu vou pegar e vou dividir por 2, porque são 2 tijolos. Então, cada um desses tijolos, eles representam 3 bolinhas. Certo? Só que a pergunta não é essa. A pergunta qual é a probabilidade que a placa escolhida... Então, agora eu vou escolher uma dessas placas. Qual a probabilidade, quando eu escolher essa placa, o algarismo represente o número de bolinhas necessárias para equilibrar em um esquema similar ao da figura um tijolo? Então, não é o número 3 que representa o tijolo? Não são 3 bolinhas? Então, eu tenho que tirar o número 3. O número 3. Então, qual é a probabilidade de eu tirar ao acaso uma dessas placas e ser o número 3? Vamos lá. Qual que é a probabilidade? Então, a probabilidade de A acontecer é igual a o número de A dividido pelo número de S. Bom, número de A é o número de vezes que o A acontece. O meu A, no caso, agora é eu tirar o número 3. Quantos número 3 eu tenho aqui? Eu tenho 2, não é? Então, eu tenho o 2 aqui no NA. O meu NS é o número de placas que eu tenho, né? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 plaquinhas aqui, tá? Só que ele quer em porcentagem, não é? Então, o que a gente vai fazer?
a gente pode simplificar. Eu consigo dividir aqui por 2 e aqui por 2. Isso vai me dar 1/4, né? E quanto que vai ser 1 dividido por 4? 1 dividido por 4. 1 não dá para dividir por 4, então vai um 0, o 0 e uma vírgula. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Vai ficar 2. Vou colocar um 0 aqui e vai ficar 5, porque 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 dá 0. Então, essa probabilidade é 0,25 ou 25%, que é a nossa letra B. Certo, pessoal? Bom, pessoal, então por hoje é só isso, tá? A gente finalizou o nosso capítulo 14, que era possibilidades e probabilidades. Então, a gente finalizou assim, em partes, né? Que falta a tarefa de casa. Então, vocês vão fazer a página 405. Exercícios 3, 4, 5 e 6, tá? E aí vai finalizar esse capítulo, tá? Então, na próxima aula, eu vou começar corrigindo esses exercícios. Aí a gente finaliza o capítulo 14. E aí, na próxima aula, que no caso é amanhã, a gente vai começar o capítulo 15, que ele é fatoração algébrica, fator comum e agrupamento. Esse capítulo, eu vou falar pra vocês, ele é muito legal, tá? Ele é mais legal do que, particularmente, tá? Cada um tem a sua opinião. Mas eu acho que vocês vão gostar mais do que probabilidades e possibilidades, tá? Então, ele é mais tranquilo. Eu acho que ele vai ser um capítulo legal e que vocês vão gostar, tá bom? Então é isso. Hoje as aulas ficaram curtinhas, né? Eu fiz 2 vídeos. Ficaram curtinhas porque a gente tá finalizando o capítulo, não tinha muito o que a gente fazer, né? Tá? Então tá finalizado o capítulo 14. Façam em casa, a página 405, esses exercícios, do 3 ao 6. E aí a gente começa amanhã já corrigindo esses exercícios, tá bom? Então que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana, né? Que se iniciou hoje, tá bom? Então tchau e até amanhã.